Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Celebramos hoje a festa de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, papel da mulher, também evangelizadora, de quem encontrou-se com Jesus Cristo, tornou-se grande missionária. Meus irmãos e irmãs, nesta semana nós vamos ter, no próximo dia 26, dia de São Joaquim Santana, dia dos avós, e no próximo domingo, a quarta jornada do dia dos idosos avós. Por isso, nós vamos aproveitar essa semana para escutar a mensagem do Papa para esse dia. Vou interromper a leitura da bula do jubileu para ler justamente a mensagem do Papa Francisco para o quarto Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, aproveitando a Semana de Santana e São Joaquim e também o próximo domingo, que é o quarto Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O tema que o Papa colocou é do Salmo 71, 9. Na velhice, não me abandones. Ele fala disso também na bula do jubileu sobre os idosos. Então diz o Santo Padre a sua mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Deus nunca abandona os seus filhos, nem sequer quando a idade vai avançada e as forças já declinam, quando os cabelos ficam brancos e a função social diminui, quando a vida se torna menos produtiva e corre o risco de parecer inútil. O Senhor não olha para as aparências, nem desdenha escolher aqueles que aos olhos de muitos parecem irrelevantes. Não descarta pedra alguma. Antes, as mais velhas são a base segura sobre a qual se podem apoiar as pedras novas para todas juntas construírem um edifício espiritual. A Sagrada Escritura, diz o Papa, é toda ela uma narração do amor fiel do Senhor, da qual emerge uma certeza consoladora. Em todas as fases da vida, em qualquer condição que nos encontremos, inclusive nas nossas traições, Deus continua sempre a nos mostrar a sua misericórdia. Os salmos estão repletos da maravilha do coração humano, à vista do modo como Deus cuida de nós, apesar da nossa insignificância. Asseguram-nos que Deus teceu cada um de nós desde o seio materno e nunca abandonará a nossa vida, nem mesmo na morada dos mortos. Podemos, portanto, estar certos de que estará ao nosso lado também na velhice. Aliás, segundo a Bíblia, é sinal de bênção poder envelhecer. E contudo, nos Salmos encontramos também essa sentida invocação ao Senhor: não me rejeites no tempo da velhice. Uma frase forte, crua, faz pensar no sofrimento extremo de Jesus quando gritou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Diz o Papa. Assim, na Bíblia, encontramos a certeza da proximidade de Deus em todas as estações da vida e, simultaneamente, o temor do abandono, especialmente na velhice e nos períodos do sofrimento. Não se trata de uma contradição. Se olharmos ao redor, não teremos dificuldade em constatar com tais expressões como tais expressões espelham uma realidade bem evidente. A molesta companheira da nossa vida de idosos e avós é com frequência a solidão. Muitas vezes me sucedeu, como bispo de Buenos Aires, diz o Papa, ir visitar lares de terceira idade, dando-me conta de como raramente recebiam visitas aquelas pessoas. Algumas, há muitos meses, não viam os seus familiares. Muitas são as causas dessa solidão. Em tantos países, sobretudo nos mais pobres, os idosos vivem sozinhos, porque os filhos foram obrigados a emigrar. Depois das numerosas situações de conflito, quantos idosos ficaram sozinhos, porque os homens, jovens e adultos tiveram que combater. E as mulheres, sobretudo as mães, com crianças pequenas, deixam o país para dar segurança aos filhos.
Portanto, meus irmãos, assim começa o Santo Padre a sua mensagem para o 4º Dia Mundial dos Avós dos Idosos. Na velhice, não me abandones. Vamos continuar lendo amanhã. Agora rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos vós, caríssimos amigos e irmãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. ZYL 879, Catedral FM 106,7. A sintonia da felicidade. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Aleluia, eu vi o Senhor que vive está, aleluia, luminosa desperta a aurora, e o triunfo de Cristo anuncia, tu porém laborosa procura. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, durante esses dias todos, nosso tema de comunicação da Arquidiocese, capitaneado pela Rádio Catedral, Web TV Redentor, as páginas digitais e canal de YouTube, estivemos na campanha da Semana do Amigo, dentro da comemoração do Dia do Amigo. E hoje nós celebramos a Eucaristia por todos aqueles que se tornam amigos da rádio e, consequentemente, do sistema de comunicação da Arquidiocese, que são os grandes patrocinadores do nosso sistema de comunicação, que cada mês faz acontecer justamente o sustento das nossas emissoras, rádio, Web TV Redentor, páginas digitais, para podermos chegar a todos com o trabalho de evangelização e de missão. Portanto, a nossa missa é por todas as intenções dos amigos da rádio,
aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe, e aqueles que sabem da importância da comunicação no trabalho de evangelização. Nós queremos saudar a todos os amigos da rádio, agradecer a Deus pela existência e pela disponibilidade de cada um daqueles que assim o fazem. Nós celebramos também pelo dom da vida de Maria de Freitas Araújo, completou 92 anos de idade hoje. Demais intenções, aniversariantes de vida, de profissão religiosa, de ordenação, e aqueles todos que nos pedem orações pela sua saúde, também aqueles falecidos, enfim, todos aqueles que estão pedindo nosso coração para que rezemos por eles. E rezemos por todos que trabalham no nosso sistema de comunicação da Arquidiocese, tanto os diretores como também funcionários, técnicos, todos aqueles de uma forma ou de outra fazem acontecer a comunicação em nossa Arquidiocese, para que cheguemos ainda mais longe na missão evangelizadora. Hoje nós celebramos a festa de Santa Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Portanto, o trabalho também de comunicação é fazer esse papel de anunciar que nós vimos o Senhor e eis que Ele nos falou. É aquilo que Maria Madalena falou também aos apóstolos, que ela viu o Senhor ressuscitado. E nós somos chamados também a anunciar Jesus Cristo ressuscitado aos irmãos e irmãs. Portanto, colocando as intenções dos amigos e amigas da rádio, peçamos a Santa Maria Madalena que nós sejamos sempre também apóstolos para anunciar ao mundo de hoje que Jesus Cristo vive e está no meio de nós. Iniciemos, meus irmãos e irmãs, com o nosso ato penitencial, a nossa Eucaristia. O Senhor que nos convida à mesa da palavra de Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, o vosso Filho unigênito confiou a Maria Madalena a missão de ser a primeira a anunciar a alegria pascal. Concedei-nós, os pedimos, por sua intercessão e exemplo, proclamar que Cristo ressuscitou e contemplar no seu reino glorioso. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Cântico dos Cânticos. Eis o que diz a noiva: em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade,
procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes, porventura, o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A minha alma tem sede de vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. Minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Para mim fostes sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Respondei-nos, ó Maria, no teu caminho que havia. Veio Cristo ressuscitado e o túmulo abandonado. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor.
e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vi o Senhor, caríssimos irmãos e irmãs, grande anúncio de Maria Madalena, justamente contando aos discípulos: aquele que foi crucificado, condenado, crucificado, morto e sepultado, está ressuscitado. Maria foi a primeira que encontrou-se com Cristo ressuscitado. E justamente nos fala aqui a leitura primeira do Cântico dos Cânticos, que fala da maneira figurada daquele ou daquela que ama Jesus Cristo. Ou seja, busquei o amor da minha vida, vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor da minha vida. Nós sabemos que Jesus Cristo deve ser para nós, meus irmãos e irmãs, aquele que é a razão da nossa vida, aquele que nós buscamos, que dá sentido à nossa vida. E Maria Madalena, que tinha já experimentado toda a libertação dos males em Jesus Cristo, que ao lhe fazer exorcismo justamente retirou todos os males, nós vemos que esse coração de quem realmente tinha em Cristo o Senhor e Salvador, mas tinha tido a experiência da condenação, crucifixão, morte e sepultura de Jesus, e foi procurar um morto, na verdade. Foi lá para a questão das unções, como era costume fazer, e justamente foi chorando diante do que estava vendo. Mas teve coragem de olhar para dentro e viu lá justamente o túmulo vazio e aqueles que anunciavam justamente, né, e por que choras? Perguntaram a ela. E aí ela se encontra com o Senhor, Maria, chama-lhe pelo nome, e ela encontra com o Cristo ressuscitado. Ela tornou-se, portanto, aquilo que o Papa Francisco quis chamar a atenção e fazer desse dia de hoje uma festa de apóstola dos apóstolos, ou seja, aquela que vai anunciar a Pedro e os demais apóstolos que Jesus Cristo ressuscitou, que está vivo, presente no meio de nós. E ela vai feliz anunciando isso. Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Jesus, o amado da sua alma, justamente estava vivo, ressuscitado. É a manhã da Páscoa, a Páscoa da ressurreição. Caríssimos irmãos e irmãs, isso marca a nossa caminhada como igreja, marca a nossa experiência eclesial, para que nós também possamos ter a mesma palavra de Maria. Eu vi o Senhor, Ele está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós. Quando nós estamos na celebração e falamos, Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. E é justamente isso que nós somos chamados a dizer ao mundo. Eu vi o Senhor, Ele está no meio de nós, e a nossa vida, embora o mundo esteja cada vez mais cheio de violência, dividido, separado, cheio de ódios, nós sabemos que no meio de nós está Jesus Cristo, ressuscitado, razão da vida não só minha, mas do mundo inteiro, de todas as pessoas que buscam, que querem buscar cada vez mais a verdade e buscar o Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ter essa atitude de Maria Madalena, de correr aos outros e contar. Nós vimos o Senhor, nós proclamamos que o Senhor está ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. Celebrar a festa Santa de Maria Madalena é justamente ver, meus irmãos e irmãs, como nós vemos na Páscoa do Senhor toda a nossa vida e toda a nossa missão. Quando nasce justamente a grande notícia, o Senhor venceu a morte, venceu o pecado, está no meio de nós. Ora, meus irmãos e irmãs, esse anúncio do Cristo ressuscitado é missão de todo cristão, todo batizado. A missão, a missionariedade, estamos no segundo sínodo arquidiocesano, que é sobre as missões, mas é também a igreja que se utiliza dos meios de comunicação para anunciar isso. Anunciar as pessoas por cima dos telhados, através da internet, através dos transmissores, repetidoras, das diversas formas que aqueles que estão na busca do amado das suas almas, que estão buscando a Deus, nós temos uma resposta. Ele está vivo, ressuscitado, presente no meio de nós, e nós ouvimos, e nós anunciamos.
Nós o vemos e nos vemos pela fé, meus irmãos e irmãs. Isso faz toda a diferença e dá um outro sentido à nossa vida. Não somos meros repetidores de algo que nós lemos. Claro que lemos também essa boa notícia, mas daquilo que nós experimentamos em nossa vida e que transformou as nossas vidas, que nos fez enxergar o mundo de outra maneira, que nos faz ver a sociedade de outro jeito, que nos tira do coração as nossas angústias, nossas depressões, nossos erros, nossas maldades, nossas malícias, que nos faz experimentar cada vez mais a alegre notícia da presença do ressuscitado no meio de nós, em nossa vida. E nós vamos anunciar: eu ouvi o Senhor, meus irmãos e irmãs, pela vida que levamos. Mesmo com os aborrecimentos de cada dia na família, na sociedade, na cidade tão dividida como a nossa, tão cheia de violências, nós somos chamados a poder cada vez mais a sermenti esse ar da manhã da ressurreição, esse ar luminoso da manhã da ressurreição, no meio das escuridões do mundo, as escuridões desse nosso tempo, desse nossa sociedade e dos corações humanos, que a luz da ressurreição brilhe nos corações e brilhe nas vidas. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, dia de hoje, quando nós celebramos Santa Maria Madalena e rezamos com nossos amigos da rádio, sem dúvida, eu poder agradecer àqueles porque creem e se encontraram com Jesus Cristo ressuscitado, sabe da importância de anunciá-lo por cima dos telhados a todas as pessoas, através dos vários meios de comunicação, como do sistema de comunicação da Arquidiocese. Por isso nós bendizemos a Deus, rezamos para que Deus conserve a cada um daqueles que ajudam, através do seu patrocínio, a nossa comunicação arquidiocesana, para que esse anúncio da boa notícia possa ir cada vez mais longe, cada vez melhor, seja pela produção que fazemos através da nossa programação ou das nossas programações, seja através também dos nossos transmissores e repetidoras e também através da internet, chegar cada vez mais longe a boa notícia, que chegue aos corações das pessoas, que ilumine as pessoas. Quantos testemunhos de pessoas que, ouvindo a rádio, seja de uma forma ou de outra, ou pelos transmissores, ou através da internet, teve sua vida iluminada, enxergou a sua vida cada vez mais também cheia da graça de Deus e teve seu coração cada vez mais cheio de ardor pelo Cristo e também para anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Isso que nós sabemos, fora quantas outras pessoas que nós não sabemos onde chegamos e quando chegamos, ou ao vivo ou gravado, chegamos a tantas pessoas que através do meio de comunicação experimentam essa boa notícia, essa alegria de poder encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa é a nossa missão, como foi de Maria Madalena. Eu ouvi o Senhor, contar às pessoas que o Senhor está ressuscitado. Isso pela nossa vida, pelo testemunho, para também utilizar seus meios de comunicação para fazer isso, para chegar mais longe e testemunhar como o Senhor Jesus transforma corações, transforma vidas e transforma a sociedade. É a grande missão nossa. Por isso agradecemos àqueles que nos proporcionam essa possibilidade, por terem encontrado com o Cristo ressuscitado, querem patrocinar para que mais pessoas o façam através dos nossos meios de comunicação. E nós pedimos a Deus para que cada vez mais nossas produções, nossos meios de comunicação possam cada vez mais ter contato com essas pessoas que fazem com carinho cada vez maior esse trabalho de poder anunciar a boa notícia através da música, da programação, através das atividades dos nossos meios de comunicação, e a técnica nos faz chegar cada vez melhor e cada vez mais longe, anunciando essa boa notícia. Que a Maria Madalena interceda por todos nós. Amém. Elevemos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai nossas preces, colocando diante dele os nossos pedidos. Pelo Papa Francisco, por Dom Orani, por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor, sempre renovados, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que, sem aforje nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos que têm fome e pelos doentes,
pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontre alívio junto de Deus e dos homens. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os funcionários, amigos, representantes, ouvintes e anunciantes da Rádio Catedral, para que sejam sempre nutridos pelo Espírito Santo, para a missão de evangelizar, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos, oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Pai de bondade, as nossas preces por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebeis, Senhor, os dons que vos apresentamos à festa de Santa Maria Madalena, cuja demonstração de amor vosso Filho acolheu com misericordiosa bondade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação louvar-vos em tudo, ó Pai onipotente, cuja misericórdia não é menor que o poder, por Cristo Senhor nosso. No jardim, Jesus se manifestou visivelmente a Maria Madalena, que tanto o tinha amado enquanto ele vivia na terra. Ela presenciou sua morte na cruz e, depois de tê-lo procurado no sepulcro, foi a primeira a adorá-lo ressuscitado dos mortos. Para que a boa notícia da vida nova chegasse até os confins da terra, ela foi honrada com a missão de apóstola dos apóstolos. Por isso, Senhor, também nós, com todos os anjos e santos, vos louvamos e exultamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco. Comigo, vosso indigno servo, com os bispos auxiliares e eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. A acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Maria Madalena e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizeis uma palavra e eu serei salva. Oremos. Senhor, na Sagrada Comunhão, nos vossos mistérios, infunda em nós aquele amor perseverante que levou Santa Maria Madalena a jamais separar-se do Cristo, seu Mestre, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos tido várias comemorações nesses tempos. Tivemos justamente o 36º Congresso Eucarístico Internacional, de 1955, e nesses dias estamos fazendo o aniversário, a comemoração,
Também iniciamos esses dias também a comemoração dos inícios também do CELAM, aqui no Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade de celebrar também os 449 anos da Pelazia do Rio de Janeiro. E estamos agora começando a celebrar os 11 anos da Jornada Mundial da Juventude, em que a Rádio Catedral e todo o sistema de comunicação da Arquidiocese desempenhou um grande trabalho, uma grande missão, né, para comandar o mundo inteiro através do seu sistema de comunicação, né, tanto as rádios como as reportagens, tantas coisas que aconteceram para a evangelização, para a missão. E no próximo sábado, das 13 às 20 horas, teremos na Catedral Metropolitana justamente essa oportunidade de se comemorar também com o povo, lá justamente os 11 anos da JMJ Rio 2013, com várias pessoas que irão se apresentar e rezar e cantar, né, pedindo a Deus para que nós possamos ter sempre o coração cheio de agradecimento por tantos acontecimentos, tantas coisas que também fomos testemunhas. E de modo especial, mais uma vez abraço a todos os amigos e amigas da rádio que realmente fazem da evangelização a sua grande missão e contribuem para que o evangelho seja anunciado. E quem contribui justamente para isso também se torna missionário, evangelizador. Alguns vão de casa em casa, outros falam através dos meios de comunicação, outros testemunham na vida de família, outros com seus vizinhos, outros na escola, outros no trabalho, enfim, a diversidade toda, e alguns contribuem para que o evangelho seja anunciado por cima dos telhados, como os meios de comunicação o fazem. Por isso somos muito agradecidos e pedimos a Deus que com essa bênção, todos aqueles e aquelas que assim trabalhem e ajudam também com a sua contribuição, né, justamente o sistema de comunicação da Arquidiocese, sejam abençoados. Eles, elas, suas famílias, e cada vez mais possamos continuar essa nossa importante missão de anunciar a boa notícia para todos, o amor da nossa alma, Jesus Cristo, nosso Senhor, que Maria Madalena foi dizer para os apóstolos: eu vi o Senhor, Ele está vivo, ressuscitado. Esse também que nós somos chamados a fazê-lo, e também o nosso meio de comunicação. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Saudemos também a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.